E aí pessoal, vou aqui mostrar para vocês como mais ou menos eu faço a suspensão. Aqui no caso eu estou mexendo com um truque, vai ser um Mercedes, um 1218 no baú, trucado. Aí aqui é a parte de suporte da suspensão, aonde vai a parte traseira da mola do truque. Aqui vai as balanças, né? Aqui o furo central da balança. E aqui é a parte onde vai a ponta das molas do eixo dianteiro. Aqui nesse entre espaço aqui das dois primeiros furos aqui vai a mola, e aqui nesse último de baixo aqui vai o estirante. E aqui também é a mesma coisa, a balança aqui no de baixo, e aqui em cima vai o do estirante. Apesar que eu tô falando ao contrário aqui porque tá de cabeça para baixo. Aqui ó, é a peça como eu confecciono, correto? Com os furos que vai debaixo do chassi, onde vai ser parafusado o suporte. Eu passo uma colinha aqui na lateral, que é para fixar eles aqui, para dar uma ajuda, para ele não ficar escapando. Aí depois é só furar aqui, ó, nessa aba que foi feita aqui, né? Foi feita essa aba com o furo para poder fixar no chassi aqui. Aqui os furos laterais vai passar para dentro do chassi um pouco. A hora que passar o parafuso, ele vai rosquear uma parte do chassi também. E aqui é a mesma coisa. Aqui eu vou colocar uns parafusos que vão fixar também um pouco no chassi. Nisso vai reforçar um pouquinho mais a questão da suspensão no chassi. Ok? E no caso esse suporte, galera, eu faço com essa cantoneira aqui, ó. Essa cantoneira, que eles falam cantoneira U. Cantoneira não, viga, né? Viga U, que eles falam. Que é geralmente usada em vidro blindex. Ela tem 9 mm interno, e aqui externo ela dá em média 22 mm de comprimento. E aqui elas vêm em barra de, acho que de 3 metros, se eu não me engano. E aí no caso eu compro um pedaço só, porque eu não preciso comprar a barra. Eu compro um pedaço na onde mexe com esquadrias de alumínio, onde faz janela, portas e tal. Eles têm lá, eles vendem os pedaços para mim, pela metragem que eles compram lá, eles fazem o cálculo e vendem para mim o pedaço. E nisso eu faço a confecção das peças, corto os pedaços, aí eu faço a furação, faço o desenho da peça, que já tem um gabarito próprio para isso, tanto para furar como para riscar, e depois eu corto o excesso com a tesoura e ajeitando posteriormente na lima. A parte de parafusamento dessas peças aqui, ó, como vocês já podem ver, ó, já foi furado, ok? Furei com uma broquinha de 2 mm, com a furadeira normal. Aqui, ó, os parafusos que eu mais utilizo nessas partes de suspensão e na miniatura em geral, são esses daqui, ó. São esses parafusinhos minúsculos aqui, deixa eu focar bem aqui pra vocês verem, ó. Opa. Aqui, ó, ele é cabeça Phillips. Ok? Por que cabeça Phillips? Eu já usei muito daqueles parafusos cabeça fenda, só que quando você vai montar a miniatura pronta, pintada já, o que acontece? Às vezes costuma muito você ficar escorregando a chave de fenda, às vezes ela dá aquelas patinadas ou aquelas escapadas da cabeça do parafuso, e aí você acaba danificando a pintura com aqueles esbarrão com a chave de fenda. A chave Phillips é diferente, ela encaixa melhor, não que também seja impossível, né? Que pode acontecer sim. Mas aqui neste caso aqui, como se diz, é um pouco mais seguro. Mas também vamos lá com cuidado, né? Use a chave correta aí, trabalhe com cuidado também, não precisa correr para fazer tudo essas coisas. Então, que é um trabalho muito minucioso e exige calma nessas horas, né? E ele é o seguinte, a especificação dele é 2,2 mm de espessura por 6,5 mm de comprimento. Ele é muito pequeno, então para esses pequenos trabalhos é uma maravilha. Ele vem em outros comprimentos também. Ele vem no comprimento de 9,5 mm e no comprimento de 13,5 mm. Nessa especificação tem até de 20 mm, só que o meu fornecedor não tem desses daqui. Eu acredito que só fazendo pedido mesmo, mas o que costuma ter mais lá, o que mais sai, são dessas medidas que eu mostrei para vocês. E no caso aqui,
Esses parafusinhos, ele é muito bom de mexer, só que dependendo de como você utiliza a chave, a chave Phillips em si, ela costuma ficar desgastada, né? E aí começa a patinar muito. Então o que que eu fiz? Como eu já tive muitas chaves Phillips que acabou roçando e eu tentava ajeitar na lima ou no esmeril e não ficava muito bom, eu resolvi mudar. Eu acabei pegando a própria chave Phillips e acabei desbastando ela no esmeril e transformei como se fosse numa fenda fina, mas que caiba no encaixe do parafuso, da cabeça do parafuso. Deu uma melhorada, galera. Não vou dizer para vocês que é mil maravilha, mas deu uma melhorada. É melhor que ela resiste mais e roça menos também. Dura um pouquinho mais. E também fica muito bom de trabalhar do mesmo jeito, ok? Aqui já fixamos os parafusos, ó. A vantagem de usar esses parafusinhos 2,2 milímetros por 6,5, o que acontece? Não tanto pelo 6,5 que é o comprimento, mas o 2,2. Se você usa uma broca de 2 milímetros, ele vai entrar justinho. Não tão apertado, mas também não muito frouxo. Então vai dar para rosquear bem qualquer peça e fixá-la de maneira segura, né? Então eu receito bem para vocês aí. Qualquer parafuso que vocês forem utilizar, use um parafuso que seja, se for para entrar de maneira que fique firme, use um parafuso pouco maior do que a espessura da broca, ok? Sempre perguntam, né, como que fixam as peças no chassi, como que pode fazer. Eu sempre utilizo esse método, que é com cantoneiras de alumínio. Eu faço o suporte, fixo no chassi e na peça, ó, de maneira que fique firme, ó. E os parafusinhos é esses mesmos que vocês viram ali, ó. Só acontece de ser diferente o comprimento dele, no caso, para poder fixar a peça. Às vezes é uma peça que exige mais firmeza, então você usa um parafuso mais comprido para reforçar mais, ok? Aqui na frente os suportes são diferentes, eles vão embaixo do chassi, diferentemente daqui da traseira, que vão na lateral do chassi, ok? Eu vou virar aqui o chassi para vocês verem como é que ficou. E ficou assim, galera. Suporte, ó, todo certinho, todos na mesma altura do chassi. Procurem sempre dobrar aquela aba que eu coloquei por baixo ali, que eu mostrei para vocês. Procurem sempre dobrar igual, para ficar sempre num padrãozinho bacana, para não ficar diferença de altura e tal, para depois não dar diferença no alinhamento do chassi quanto à altura do caminhão. Aí para ficar tudo bem calçadinho, as molas nos lugares e não ficar nada com diferença, beleza? Esse seria o tanque de plástico do 1620. Aí o filtro de ar. Aqui o filtro de ar, como eu vi algumas diferenças na foto, eu acabei fazendo só 5 dessas paletazinhas aqui, ó. Mas só que vão mais 5, aí eu vou colocar mais 5 entre meio aqui, ok? Aqui seria a caixa da bateria e aqui o estribo. O estribo daqui de cima eu ainda não coloquei. Eles já estão cortados, mas isso aqui eu só vou colocar no final, depois que o caminhão tiver pintado, tudo certinho. Aqui é a gabina dele, com o capô que abre. E aqui dentro do capô, em vez do motor, vai ser colocada a bateria onde vai acender os LEDs. Aqui já é as peças da suspensão dianteira. Colocado o suporte, tá vendo? Aqui, ó, é quase igual lá na traseira, só que tipo assim, a diferença aqui, que acho que nos caminhão, na dianteira aqui vem um furo só, né, onde a mola já vem aqui e encaixa na bucha, né. Aqui no caso a mola faz o mesmo, eu fiz o esquema diferente, eu faço para deixar a mola encaixada aqui, igual aqui também. E aqui no caso o que seria a barra estabilizadora vai ser o estirante aqui que vai alinhar o eixo e direcionar aqui, distribuir ele legal aqui, beleza?